O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, enviou nesta terça-feira para a Procuradoria-Geral da República o relatório que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Moraes ainda tirou o sigilo do relatório. A PGR vai emitir um parecer direcionado ao ministro Alexandre de Moraes sobre a consistência das provas para a denúncia ou não dos investigados. Caso o ministro acate as denúncias, caberá a ele direcionar o julgamento para o plenário ou para uma das turmas do STF. Segundo reportagem do jornal Globo, Moraes planeja levar o julgamento para a primeira turma do STF. Porém, essa sinalização do ministro teria provocado desconforto em uma ala da corte, que avalia que o plenário seria o melhor ambiente para analisar o tema, considerando a gravidade das acusações e os agentes envolvidos na investigação. De acordo com a publicação, ministros integrantes do Supremo teriam dito que Moraes tem influência sobre os ministros da primeira turma e pretenderia conseguir a aprovação unânime de suas decisões, já que os ministros indicados por Jair Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, poderiam divergir dele, estão na segunda turma. Ana, deixa eu começar com você. Hoje, então, foi retirado o sigilo desse relatório. Os jornalistas aqui, todos já estão com esse relatório em mãos. Eu consegui ler, não consegui ler na íntegra, são quase 900 páginas, muita informação, mas a gente está aqui digerindo ao longo dessa tarde, Ana. E tem essa informação, então, que, primeiramente, esse relatório agora vai para as mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele, então, vai decidir se oferta a denúncia, pede mais produção de provas ou se arquiva a denúncia. Então, tem alguns passos ainda. E aí a gente já traz aqui uma apuração do Globo sobre a possibilidade, o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer se Paulo Gonet apresentar a denúncia, se ele vai mandar para o plenário, onde os 11 ministros vão se debruçar sobre o caso, ou se ficaria na primeira turma, a qual o ministro Alexandre de Moraes integra, que também é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Então, Paula, eu também comecei a ler. Eu li mais ou menos quase 200 páginas e até agora, pelo menos até agora, é uma fábrica de, né, axiologia, vamos colocar assim, um jargão das redes sociais. Eu acho. Nós não vemos assim indícios sólidos que promovam ou que pavimentem o caminho para aquilo que eles estão defendendo, né? Porque nós estamos falando de um plano hollywoodiano de sair matando todo mundo. E esse é o ponto que eu queria tocar. Um plano dessa magnitude, de sair matando, dando golpe, tem golpe dentro do golpe, tem o Felipe Martins que foi, que nunca foi, voltou, mas nunca foi, mas foi preso no Brasil, tem padre no meio, e nós vamos colocar na primeira turma, ou na segunda turma, ou em que turma? Isso é um caso espetacular no sentido real e literal da palavra, que precisa ser analisado pelo plenário. Uma Suprema Corte que tem 11 juízes, né? Tudo bem que não são juízes, mas é assim que a gente fala, ministros. Só alguns que vão poder se debruçar sobre esse plano magnífico no sentido da magnitude, uma coisa enorme, enorme. Sai matando Lula, Alckmin, Moraes e padre, e ex-presidente, e general, e tem tanque, mas não tem tanque, é táxi, ou seja, e uma turma vai analisar um plano desse tamanho. Tem o menor sentido. Mas é porque ele não quer que 2 ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro toquem nisso. Mas espera aí. E os outros, então, que estão na outra turma, que foram indicados pelas administrações petistas? E o próprio Alexandre de Moraes, que hoje a luta dele, o foco dele é simplesmente derrubar Jair Messias Bolsonaro de qualquer maneira.
Alexandre de Moraes que se tornou um agente político, um ativista apenas. Então, o senhor ex-presidente Michel Temer podia fazer um jogo de bastidor aí e dizer, olha, já que foi ele que indicou Alexandre de Moraes para o STF, falar para ele, ministro Alexandre de Moraes, um plano dessa magnitude tem que ser analisado pelo plenário. Silvio, eu quero te ouvir. Imagino que você também tenha se debruçado sobre esse relatório de quase 900 páginas na tarde de hoje. O que você pode trazer aqui para a gente? O que te chamou a atenção aí no primeiro momento, Silvio? Paula, eu vou seguir sem medo de afirmar que se trata de uma armação que está acontecendo no Brasil. Nós temos uma trama absolutamente cinematográfica narrada pela Polícia Federal com a chancela da mais alta corte recursal do país, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, você tem a figura de um ministro que é vítima, investigador, julgador, delegado também, porque assume esse papel de xerife, e ninguém pode contestar, porque acima do Supremo Tribunal Federal não temos outra instância recursal no Brasil. Ocorre que estamos falando de um golpe sem amparo de dentro dos quartéis. Não há materialidade que comprove que determinados setores militares, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, amparavam um golpe de Estado. Não existe golpe de Estado sem pólvora. Não existe sem tanque na rua, sem paraquedistas, sem soldados, sem fuzis. Não existe. Com estilingues e bolinhas de gude, não é possível fazer um golpe de Estado num país que tem só 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. O que é que aconteceria na Amazônia? O que é que aconteceria no Rio Grande do Sul, no Nordeste, a nossa fronteira com outros países, aliás, as fronteiras, os nossos portos e aeroportos. O que é que aconteceria com o Congresso Nacional? Seria fechado? E os governadores de estado? Alguns amparavam uma tentativa de golpe. Cadê o líder? Quem assumiria o Brasil? E afastando a possibilidade de ser um golpe capitaneado, uma quartelada por exército, cadê a facção paramilitar que assumiria? Não há nada. Há conversas amalucadas entre pessoas que estavam com problemas agudos, talvez emocionais, psiquiátricos, falando bobagens, mas isso não pode ser levado a sério dessa forma. Do contrário, o Brasil não será levado a sério. Paula, quem conhece Brasília sabe como Brasília funciona. Nós já tivemos momentos agudos também da nossa própria democracia recente, quando o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi colocado contra as cordas com 5 capas da revista Veja em 2007. E ali houve determinada parcimônia para que se negociasse a presidência do Senado em troca do mandato. Ele manteve o mandato e deixou a presidência do Senado. Em 2016, o Marco Aurélio Mello, então ministro do Supremo Tribunal Federal, emparedou o Renan também e mandou ele se afastar. Me recordo até hoje. O ministro Marco Aurélio Mello mandou Renan se afastar porque estava na linha sucessória da presidência da República em 2016. E o Renan respondeu, não arreda o pé. E a mesa diretora do Senado concedeu 5 dias de negociação no Brasil. E as coisas se acalmaram. Então, eu acho que é preciso entender o que o Michel Temer está dizendo. Tem alguns adultos na cena nesta hora e isso é bom para o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes não é um desses adultos.